E eu acho que assumir o compromisso de representar os povos indígenas é uma coisa que eu não tenho tamanho para isso. Eu tenho vontade. Eu tenho compromisso. E eu queria começar dizendo para vocês que o meu país é muito grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando o Brasil foi descoberto, diz os historiadores, que o Brasil tinha 5 milhões de indígenas. Hoje o Brasil tem apenas 817 mil indígenas e 305 etnias. E tem toda essa população, por causa de todas as lutas que os indígenas fizeram para demarcar suas terras, para ter política de saúde, para ter participação, sabe, num processo educacional. E eu fico com muito orgulho de ter contribuído para que muitas indígenas e muitos indígenas tenham feito o curso superior, tenham feito o curso, participado das universidades brasileiras. E a minha volta à presidência da República possivelmente seja um teste do Lula para o próprio Lula. Eu, quando deixei a presidência em 2010, e eu fiquei fora do governo, o tempo vai passando e eu fui percebendo quantas coisas que eu podia ter feito e não fiz. E não fiz porque não queria, não fiz porque não sabia. E eu então tinha vontade de voltar à presidência para ver se eu conseguia cumprir aquilo que eu achava que eu deveria ser feito. E nós precisamos mudar um pouco a nossa compreensão sobre o mundo. Porque as pessoas que governam, eles olham o mundo com uma lógica totalmente diferente da lógica que vocês olham. No fundo, o povo pobre, os indígenas, não são tratados como se fossem seres humanos. São tratados como se fossem números. Não são levando em conta quando você faz o orçamento de um país, quando você vai distribuir as finanças do país, tanto para a diplomacia, tanto para a Forças Armadas, tanto para a guerra, tanto não sei para quê, e nada para o povo pobre, e nada para o povo negro, e nada para os povos indígenas. É essa visão que nós temos que mudar. Porque às vezes dá a impressão que os indígenas estão devendo um favor à supremacia branca de existirem. Quando, na verdade, foram eles que se intrometeram aonde vocês já moravam muito antes de saber que o nosso país existia e que outros países existiam. Então nós temos a obrigação, eu digo obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação pelo que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. Eu tenho o compromisso de fazer, inclusive, com que o Brasil possa servir de exemplo. Com uma política de parceria, de uma política, sabe, em que as pessoas não sejam tratadas como se fossem de segunda classe, como as pessoas não ficassem recebendo a dádiva do governo, não. O que eu quero é que os indígenas brasileiros participem da governança do meu país. Por isso que eu estou criando o Ministério dos Povos Originários. Por isso que nós vamos ter uma saúde pública especial, quem sabe, se Deus quiser, dirigida pelos próprios indígenas. Quem sabe a Fundação Nacional do Índio, que existe no Brasil há muito tempo, não precisa ser dirigida por um branco, mas ser dirigida por uma mulher ou por um homem indígena. Para que a gente mude a compreensão sobre as pessoas.
para que a gente não veja um indígena como um estorvo ao desenvolvimento da sociedade, para que a gente não veja o indígena como se fosse alguém que estivesse atrapalhando o desenvolvimento econômico de um país ou o desenvolvimento econômico de uma nação. Graças a Deus, a humanidade está percebendo que cuidar do meio ambiente, cuidar da preservação, cuidar do nosso ecossistema e da nossa biodiversidade já não é mais uma coisa menor. É uma coisa de suma importância, porque nós não temos dois planetas Terra. Nós temos apenas um. E é nesse planeta Terra que nós precisamos viver com respeito, com dignidade e com muita qualidade de vida. Eu, às vezes, fico muito, muito preocupado quando eu vejo meia dúzia de pessoas ricas tentando inventar foguete, gastando milhões de dólares para sobrevoar o espaço, quem sabe à procura de um lugar para viver, porque acha que a Terra já não é mais compatível com a quantidade de dinheiro que ele tem. Quando, na verdade, parte do dinheiro que ele gasta para fazer isso, ele poderia investir para que a gente tivesse mais dinheiro para fazer mais conservação, para fazer mais preservação e para melhorar a vida das pessoas. Quantos trilhões de dólares são gastados com a guerra? Quantos trilhões de dólares são gastados com armas? Quanta gente morre desnecessariamente? E de repente as pessoas, ao invés de olharem para as pessoas mais humildes da periferia dos grandes centros urbanos, para o povo que trabalha no campo e para os indígenas como uma solução do problema, muitas vezes aqueles que detêm o poder nos olham como empecilho. Ou seja, pensando até que nós não deveríamos existir. No Brasil, de vez em quando, a gente lê no jornal alguns grandes proprietários de terra dizendo porque os indígenas ocupam 14% do território nacional. E eles se esquecem que os indígenas ocupavam os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho do nosso país. Que não foram os indígenas que invadiram nada, foram os brancos que invadiram a terra indígena. Então, dá a ele o direito de sobreviver, o direito de plantar, o direito de trabalhar, o direito de conservar nossa água limpa para que possa pescar e sobreviver. Ao invés de garantir isso, o que nós estamos vendo são garimpos ilegais destruindo florestas, destruindo reservas, destruindo terras indígenas, matando o índio. A troco do quê? A troco do quê? A troco do enriquecimento de um ou de outro e do empobrecimento de uma nação indígena, que em muitos lugares no Brasil vivia totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Então eu estou voltando à presidência do meu país com o apoio extraordinário que eu tive das companheiras e dos companheiros indígenas, com o apoio que eu tive do povo pobre do meu país, com a solidariedade que eu tive de gente do mundo inteiro, para tentar fazer uma governança que seja exemplo para o mundo. E se eu puder, em algum encontro internacional, representar vocês, levando carta de vocês, levando reivindicação de vocês, por que a sociedade civil tem que se reunir fora da institucionalidade das reuniões da COP? Por que vocês não podem participar de uma reunião com os chefes de Estado para vocês dizerem o que querem, como querem e como estão vivendo? Por quê?